Senhor Deus, muito obrigado por esta oportunidade. Usa teu filho agora que vai trazer um esclarecimento da tua palavra e que essa palavra alcance vidas, trazendo esclarecimento, salvação, libertação para o teu povo. Muito obrigado, Pai. Amém. Para você que nos acompanha, fique até o final, viu? Nós estamos aqui com o pastor Robério, homem de Deus, um homem que tem a Bíblia gravada nesse coração e vai trazer hoje aí riquezas escatológicas, apocalípticas, que está acontecendo aí na nossa atualidade. Você que gosta, que ama o assunto, fica ligadinho que hoje você vai sair daqui, sem nenhuma dúvida. Meu amigo Ismael. Meus amigos, estou muito feliz também mais uma vez de estar aqui. O bom do pastor Robério é que, como eu já falei, você traz uma dúvida, ele fala que você está faltando conhecimento para trazer essa dúvida. Essa dúvida é muito maior do que isso aqui. Deixa eu te dar a dúvida de verdade antes de começar a responder. Então, a gente estava falando até de ter um programa só dele aqui para a gente trazer todos esses assuntos que a gente fica conversando às vezes. Agora sim, a gente vai jogar logo a bomba no colo dele. A gente vai falar sobre o arrebatamento, sobre a volta de Jesus. E assim, para poder a gente ter garantia que um livro tão antigo é verdadeiro, porque tanta gente segue esse livro, tem que ter alguma coisa que eu possa olhar hoje na minha vida, eu posso olhar para o mundo e ver provas ali. Porque ele fala do futuro, fala do passado, mas também fala do futuro. E muitas dessas coisas nós estamos vivendo no futuro que a Bíblia falou, hoje nós estamos vivendo. Então, pastor, já antes de o senhor se apresentar, já vou deixar a nossa pergunta aqui, como que eu posso identificar na nossa vida o que está acontecendo hoje, que está escrito na Bíblia? Sei lá, guerra, o que está acontecendo? Boa noite a todos que estão acompanhando esse programa. É uma honra poder voltar aqui, estar com essa equipe maravilhosa, poder dividir um pouco da palavra de Deus, do ensino teológico que Deus nos tem dado. Eu acho que a pergunta pelo futuro é o que está em pauta. Sim. A discussão do que ocorre no presente tem a ver com questões já postas no passado. E aí eu me lembro de um texto de Eclesiastes, e eu quero citá-lo fazendo base para tudo que a gente vai conversar aqui. A Bíblia diz assim: o que é, já foi, e o que há de ser, também já foi. Então, debaixo do sol não há nada novo acontecendo. Quando a gente fala de rumores de guerras, hoje, a gente sabe que as guerras já existiam desde muitos milênios atrás. Terremotos não é uma coisa nova. Agora, a proporção, a intensidade, como isso está acontecendo nesses dias, é o que nos pode chamar a atenção. Então, eu preciso posicionar as Escrituras na perspectiva da sua historicidade. Eu preciso posicionar a Igreja e Israel. Eu acho que é por aí que a gente vai caminhar para tratar de uma escatologia, né? Então, eu queria começar falando do livro de Gênesis, porque se o que é já foi, eu tenho que perguntar primeiro pelo que já foi. Gênesis pretende ser o livro dos começos, mas ao mesmo tempo que Gênesis abre, horizontaliza o mundo e verticalizando a nossa relação com Deus, esse mesmo livro vai apontando os fins. Tem gente que acha que o livro de Apocalipse é que aponta o fim das coisas. Na verdade, o fim e o começo das coisas estão expostos já no livro de Gênesis. Um exemplo. Só um exemplo, né? Adão começa a sua relação com Deus a partir de uma vida brilhante, sem pecado, uma vida extraordinária, com acesso a Deus. Adão nem precisava de fé, porque Deus estava ali todos os dias. A fé já é a denúncia da queda. A fé é o suspiro do oprimido, como disse Rubem Alves. A fé já denuncia que um mal se estabeleceu e um distanciamento abissal se estabeleceu entre Deus e o homem. Agora, se o homem quiser se aproximar de Deus, tem que ser pela fé. Então, a mesma Bíblia que diz que no começo estava tudo lindo e o caos se estabeleceu,
essa mesma Bíblia aponta o caminho para a solução, porque ela diz assim: nascerá um da semente da mulher que esmagará a cabeça da serpente. A serpente é o divisor de águas entre o bem-estar e o caos. É ela que causa a queda do ser humano. E agora o texto está apontando que no futuro, um futuro próximo ou um futuro distante, seja lá como for, virá um da semente da mulher específico. Não tem a semente do homem, é da mulher que vai esmagar a cabeça da serpente. E esse personagem que virá, e aí estamos tratando agora de um aspecto escatológico, porque está apontando para o fim, o período de tempos, está dizendo que ele vai esmagar a cabeça da serpente. A serpente passa a ter o papel preponderante e ela precisa ser esmagada, ela terá sua cabeça esmagada pelo calcanhar. E a palavra calcanhar no hebraico é Jacó. Já em Gênesis 3,15, está dizendo que Jacó, que não é Jacó, o filho de Isaac, mas Cristo, que é Jacob, é o calcanhar que vai pisar a cabeça da serpente. E já está apontando para a cruz. Satanás é destruído na cruz. Não haverá um fim futuro para Satanás que já não tenha ocorrido na cruz. Está entendendo o que eu estou querendo mostrar? Que o livro de Gênesis apontou o início das coisas e ele mesmo dá o fim, dá o resultado das coisas. Então eu não preciso ir para Apocalipse para ver a escatologia. Eu preciso olhar para Gênesis. De Gênesis 1 a 11, existe um compêndio sobre a humanidade. De Gênesis 12 em diante começa uma história específica de um homem que vai cumprir dentro de uma linhagem o propósito para trazer Jacó, o calcanhar, vai trazer o calcanhar. Então, com Abraão começa essa proposta de trazer o calcanhar. É essa perspectiva que eu quero mostrar para você do livro de Gênesis, que é um livro de inícios, mas também é um livro de fins de finalidade e fins de términos de períodos. Então, a gente precisa entender que se o nosso assunto é escatologia, a escatologia não é um produto do Novo Testamento. O Antigo Testamento, e desde muito tempo, há uma citação em Gênesis sobre Enoque. Enoque andou com Deus e foi trasladado, foi tomado. Esse cara é uma referência tipológica do arrebatamento que a gente está trazendo à baila aqui. O livro de Enoque. Eu li os 2 tomos do livro de Enoque. A gente deveria considerar... Deve considerar, porque a igreja primitiva não tinha como livro seu. Agora, eu já vi, tipo, não é releitura não, mas assim, sei lá, uma leitura. Onde ele disse que é como se fossem alienígenas. Que Enoque, ele conversava com alienígenas. Você tem um relacionamento, milênios de anos, ele está longe de toda a facilidade que nós temos linguística, dos avanços de compreensão de mundo, e ele põe as coisas de uma forma tão bela, tão clássica, que agora nós aqui, com todo o aparato linguístico que a gente tem, a gente diz o que quiser, mas o fato é que o cara era um profeta, o cara aconteceu e ele pronunciou o que ele disse milênios atrás, e a igreja primitiva vai reconhecer o texto dele como verdadeiro, e é um texto apocalíptico. Eu quero falar sobre a literatura apocalíptica no Antigo Testamento. Nós temos, por exemplo, o livro de Enoque, nós temos, por exemplo, o livro dos Jubileus, o livro de Esdras, o livro de Daniel, é um livro apocalíptico, uma literatura apocalíptica com todo um recurso. E o que a gente precisa entender é que a literatura apocalíptica ela é produto de um período de opressão. Ela não nasce do nada. Ela não esse tipo de literatura não eclode do bem-estar, da felicidade, do jardim, andando com Deus. Não, é do caos, é da opressão. O Apocalipse é uma leitura de um caos que se estabeleceu e estabelecendo a criatura oprimida. A criatura oprimida vai passar por processos tais como
vai discutir se o seu exílio do bem-estar no qual vivia, então ele entrou num cativeiro, vai se discutir uma teologia de libertação desse cativeiro, vai se discutir uma teologia de esperança, porque sem a esperança não existe uma libertação, e vai ter que se discutir uma teologia de processos, porque a libertação tem processos, tem prazos, tem idas e vindas, tem desconstruções, passa a ser até um processo dialético de construção, desconstrução, reconstrução, e as Sagradas Escrituras, elas estão fartas de livros apocalípticos no Antigo Testamento. Essa mentalidade da vinda de Cristo, ela não é só no Novo Testamento. Todo o Antigo Testamento, desde Gênesis 3,15, está esperando o Messias. O Antigo Testamento todo é na esperança dele. Ele está vindo. Quem é ele? O Iacav, o que vai esmagar a cabeça da serpente. Então, essa figura misteriosa que está no Antigo Testamento interagindo, e Paulo vai chamá-lo de o mistério escondido de Deus no Antigo Testamento, Cristo, Filho de Deus, ele está agindo ali. Ele não pode entrar na história ainda como o Jacó, como o Cristo, o Jesus histórico que vai acontecer na plenitude dos tempos, mas ele vem sendo tipificado, e ele mesmo disse, muitos Cristos vieram antes de mim. Moisés é um Cristo, Noé é um Cristo, Davi é um Cristo, Enoque é uma figura do Cristo. Eu posso citar Jacó, é a figura de Cristo, José é uma figura de Cristo, Salomão é uma figura de Cristo, e todos os vieses apocalípticos estão aí postos. E assim, grandes líderes de outras religiões, você acredita também que eles são as pessoas como Cristo? Deus não é Deus só de judeus, Deus é Deus da humanidade. É isso. O assunto que a gente está trazendo aqui, ele é bem robusto. Eu só quero trazer um pouquinho mais para trás, porque assim, me pegou em uma dúvida muito legal. Tudo que o senhor falou, quando a gente vai aplicar, a gente aplica ao ser humano. Essa coisa de libertação, do pecado. Mas no livro de Enoque, em particular, ele aplica isso aos anjos. Aonde, de acordo com o livro, os anjos eles recorrem a Enoque para interceder por eles para Deus, aonde Deus comunica com os anjos dizendo não, através de Enoque. O que a gente precisa entender em cima do que esses seriam os anjos caídos, e estão aí até hoje. O que a gente precisa entender é a linguagem que a literatura apocalíptica se utiliza de simbolismos e metaforismos. Então, não pode ser uma linguagem literal, como o livro de Apocalipse está marcado por símbolos. O livro de Daniel, o dragão, os 10 chifres, o leopardo que está lendo, a besta, é uma linguagem simbólica. Mas é que no livro de Enoque ele é bem literal quando ele fala, por exemplo, né? Tinha algumas coisas que me pegavam, por exemplo, o fogo. O fogo a gente poderia ter descoberto sem querer. Caiu uma pedra na outra, fez uma faísquinha assim, ela falou, ok, legal, dá para entender. Agora, como é que você extrai o ferro de uma rocha? Eu acho que é uma coisa muito, sei lá, profunda para você aleatoriamente descobrir que está lá. Aí no livro de Enoque ele diz que tudo isso foram os anjos que trouxeram para os seres humanos, por isso que, de acordo com algumas leituras, eles acreditam que foram alienígenas que trouxeram para o humano essa tecnologia. No livro de Enoque ele recita essas tecnologias e eles dizem que isso foi trazido pelos anjos, e os anjos foram condenados não pelo que a Bíblia normalmente cita, mas sim por ter ajudado os seres humanos a prosperar onde não era para eles terem prosperados, como tipo nessas coisas de mineração. No livro de Enoque. Não, mas está no livro de Enoque, bem literal. Eu não posso negar o valor do livro de Enoque por causa de algumas construções que diferem daquilo que os nossos textos do Antigo Testamento, por exemplo, apontam. Você vai encontrar anjos aparecendo a Abraão, comendo na casa de Abraão. Daniel tem um encontro com um anjo que fala com ele, ele cai, fica fraco. Ezequiel é arrastado. Então essa interferência angelical ela sempre existiu. Pelo menos o testemunho das Escrituras apontam para isso. Agora, nomear isso como alienígena é uma coisa da agora, de cabeça. Não mesmo que a gente não fale de alienígena, mas a gente traz para um ponto onde o livro de Enoque
os anjos não foram condenados por terem feito besteira, por exemplo, assim, tipo uma coisa no céu, uma rebelião, não. A rebelião deles foi, tipo, chegar na Terra e ensinar para o ser humano ciência. Como, por exemplo, como tirar ouro de minério. Entendeu? Como fazer mineração e tudo mais. E esses anjos, por terem passado essas informações para os seres humanos, eles foram condenados. Outros foram condenados por terem relação sexual com mulheres humanas. A Bíblia atesta no livro de Enoque ele fala bastante sobre esse assunto. Só que aí tem um detalhe. A gente precisa olhar para as Escrituras. O cânon está fechado para nós. Então, a perspectiva teológica da qual eu estou discutindo com você vem a partir do livro de Gênesis, do cânon do Antigo Testamento que os hebreus celebram. Os livros tidos como apócrifos, eles precisam ser lidos, respeitados, mas há um certo lugar de distanciamento. Por que eles não vieram para o cânon? Porque eles não são celebrados no lugar de valor imprescindível, como são o livro de Gênesis, Provérbios, Eclesiastes. Então, será que não é porque não tem nada a ver com... Os homens que foram inspirados por Deus, orientados por Deus lá atrás, e eu preciso valorizar isso, entenderam que havia elementos mágicos, elementos fantasiosos dentro de uma literatura que tem conteúdos legítimos, verdadeiros, mas a sua totalidade ela não pode ser aceita porque a linguagem está prenhe de fantasias, de ficções. Então ela não entra como uma literatura respeitada ao ponto, como o livro de Gênesis, por exemplo, que vem traçando uma historicidade a partir da humanidade. Começa no Éden bem verdade, uma narrativa muito simplista, que apresenta um mito da relação de Adão com Deus, mas a partir dali o resto é humanidade. É humanidade com uma interferência aqui e ali, angelical, mas sem exageros, né? Pelo menos para nós da fé, da milícia da fé. E há muitos livros apócrifos que estão deixados de lado exatamente por causa dessa linguagem fictícia majoritária. Não seria que porque não tem nada a ver com gospel, quando eu digo gospel, assim, a Bíblia ela é toda direcionada para o que Jesus veio fazer. Não, então, sei lá, ela é organizada para isso, para o cristianismo, por exemplo. Os judeus é que vão formatar o Antigo Testamento. O Novo Testamento eu queria tratar disso, mas eu vim para tratar das temáticas teológicas acerca da escatologia. E se a gente ficar detido no livro de Enoque, a gente precisaria ter ele aqui para ler textos e apontar textos. A gente pode se preparar para um outro momento. Eu fui chamado para tratar de Apocalipse e de escatologia. O livro de Enoque entra como citação de que ele é parte de uma literatura veterotestamentária e é citado no Novo Testamento no livro de Judas, por exemplo. Judas, irmão do Senhor, quando escreve a sua epístola, faz citação do livro de Enoque. Quando trata, por exemplo, de Satanás lutar pelo corpo de Moisés, é uma outra citação de livros que não entraram no cânon do Novo Testamento. Deixa eu interromper aqui, tá? Rapidinho. Vamos lá. Com todo o respeito, viu, meu amigo Ismael, pastor, veja só, eu não sei se o senhor vai ter tempo de explicar, mas assim, eu creio que até quem está nos assistindo, ele quer saber, Jesus já veio, o arrebatamento é um evento, a vinda de Jesus é outro evento, será que é assim? Quando o anticristo vai aparecer? Não sei se o senhor vai ter todas essas explicações e se o tempo vai ser hábil. Vamos saber do arrebatamento, se Jesus está às portas, quanto tempo mais falta? Essas guerras de Israel, ninguém tem a definição, datação desse evento. O próprio Jesus disse calça a gente em Mateus 24. Ninguém sabe a hora. Perguntaram isso lá em Atos, no livro de Atos. Eles perguntam, Senhor, é esse tempo que vai acontecer essas coisas? O Senhor falou, rapaz, tira a cabeça disso. Isso pertence a Deus, está na mão de Deus. Então, há coisas que Deus não divide com ninguém.
E quando a gente vem discutir a escatologia, a gente precisa entender, pelo menos as escolas clássicas que estão trabalhando esses pensamentos pelos quais nós estamos percorrendo aqui. Eu queria citar alguns, por exemplo. A palavra Apocalipse, ela vem de um sentido de revelação. E Apocalipse significa revelar, desvendar para os que estão dentro. Mas existe um grupo que está de fora, que ele não tem a intenção de revelar, mas de esconder. O Apocalipse é uma revelação para os que estão na ambiência da fé, fazem parte da comunidade da fé, que tem a fé calcada nessa esperança, nessa libertação, saindo desse exílio, desse cativeiro existencial. E a Bíblia aponta o cativeiro do Egito, o cativeiro da Babilônia, os cativeiros de outras nações. Não é só um cativeiro. E houve intervenção de Deus em todos esses cativeiros. Então, observe, por favor, todo fim de um cativeiro é início de uma libertação. No período de libertação de um povo, começa uma história adventícia de uma intervenção de Deus sobre o estado de opressão. A criatura oprimida tem uma esperança, monta dentro de si uma fé pautada na experiência escriturística, o que eles têm por leitura de uma cosmovisão ou de uma visão de mundo, seja ela mitológica, seja ela de uma narrativa tribal, não interessa. Eles têm um conteúdo. E esse conteúdo, eles se aferram nesse conteúdo e vão produzindo sua esperança, suas libertações e vão produzindo os processos na caminhada. Então, existe a escola, por exemplo, pré-milenista. O que é a escola pré-milenista? Eles acreditam que o reino de Deus, o reino de Cristo, ele vai se estabelecer de uma forma literal na face da terra. Vai ser um processo histórico e profético, conforme as Escrituras dizem, vai acontecer. Então, tem um grupo de pessoas que acredita na literalidade disso. Eles acreditam que Jesus está chegando num só evento, e com esse advento dele para tratar com Israel, tratar com a igreja, eles acreditam que não vai haver um arrebatamento, mas Cristo está vindo para fazer a parousia, que é a chegada dele com o seu reino literal, histórico, profético, para estabelecer a ordem no mundo, libertando vidas, tirando pessoas do caos que a antiga serpente, Satanás, estabeleceu, e essa ordem caótica está aí. E a expectativa dessa escola teológica é o advento de Cristo. O que é belo nessas escolas é que todas elas acreditam no advento do Messias. O Antigo Testamento inteiro acreditou que ele viria e ele veio. O profeta Zacarias chegou a dizer que ele viria montado num jumentinho. Eis aí o teu rei montado no jumentinho. E conforme Zacarias viu e descreveu, conforme ele postulou na sua profecia, aconteceu. Isaías vê o Cristo crucificado no capítulo 53. Então, todo o Antigo Testamento teve esperança, foi pautado na esperança da vinda de Cristo, do Messias. O Messias vem e nos seus dias ele é posto em questionamento, porque ele se torna a pedra de tropeço, ele é a pedra de escândalo. Chegam a dizer que ele está sendo usado por Beelzebul. Ele é confrontado e ele é morto porque ele está pregando um reino que foi previsto por João Batista. O precursor desse reino é João Batista, que viveu entre os fariseus, entre os zelotas, que eram movimentos libertários, apocalípticos, movimento de libertação nacional, como os sicários, por exemplo, que Judas fazia parte. E quem eram os sicários? Os caras que andavam armados com canivete,
uma faca, se metiam na multidão e feria a quinta costela. Na quinta costela, enfiava o canivete nas pessoas, elas caíam mortas e eles desapareciam no meio da multidão. Era um movimento reacionário. E vocês vão encontrar isso nos dias de Jesus, entre os discípulos de Jesus, tinha esses caras com essa expectativa escatológica, apocalíptica. Porque Jesus, quando chega debaixo do Império Romano. Há uma situação de escravidão, há um domínio, há a necessidade de uma libertação, há uma sede de esperança. Então, ele vem fechar uma conta da esperança de um povo. Pode falar. Alguns estudiosos acreditam que o livro de Apocalipse ele já aconteceu, que foi nessa época que o senhor acabou de citar agora mesmo, que era uma época que Roma tinha o poder. Pelo que o senhor acabou de falar agora, o senhor não acredita nisso. E por que o senhor não acreditaria nessa realidade? Que o livro de Apocalipse não se trata de algo que já aconteceu e não de algo que ainda vai acontecer? Tem pelo menos 3 perspectivas de leitura do Apocalipse. Você tem a preterista, que é histórica. Você tem a presentista, que tem a ver com os dias odiernos, o que está rolando agora. E você tem a futurista, de algo que vai acontecer. Então, para ler o Apocalipse, você tem que saber qual é a sua linha teológica. Se você vem do pré-milenismo, do amilenismo, do pós-milenismo, se você vem da linha do dispensacionalismo, então você precisa saber qual é a direção, qual é o seu foco. Você vai encontrar algumas verdades. Várias escolas tratando desse assunto. Então, você não basta ler o Apocalipse sem saber quais são as discussões teológicas que estão em torno daquele livro e quais são as linguagens do Apocalipse. O Apocalipse tem linguagem literal, tem elementos ali naquele texto que é extremamente literal. As igrejas são históricas, a geografia daquele livro nos primeiros capítulos é uma geografia real. A cidade de Éfeso existe, Esmirna existe, Pérgamo existe na Turquia. Você tem a Turquia como palco de tudo isso, Jerusalém é uma das discussões geográficas dali. Então você tem uma linguagem histórico-literal do livro de Apocalipse, mas você também tem uma linguagem metafórica. Eu não vou fazer perguntas para poder... E por fim, só para falar da terceira linguagem, a simbólica. Você tem uma linguagem simbólica que difere. Quando Jesus disse assim, eu sou a videira verdadeira e vós as varas, os ramos, isso é metáfora. Jesus não é um pé de uva. E o Apocalipse está cheio de metáforas. Mas tem as linguagens simbólicas. Os símbolos estão postos. E os símbolos participam daquilo que eles apontam. Por exemplo, a ceia do Senhor é um símbolo. E por ser símbolo, eu preciso da coisa materializada aqui, eu preciso do pão e do vinho. Jesus disse que quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. E ele faz isto aqui, essa coisa material é o meu corpo. Este sumo é o meu sangue. Então, ele pegou elementos reais e não só metaforizou, ele simbolizou. E agora o símbolo, a coisa material participa. Quando você come o pão, quando você bebe o vinho, você está participando de um símbolo profundo do cristianismo. O livro de Apocalipse, como toda a literatura apocalíptica, está marcado por essas ficções, por esses símbolos, por essa linguagem metafórica e também a literalidade das coisas. Pode perguntar, Léo. Não, eu vou evitar fazer perguntas, porque eu sei que é um assunto que o senhor precisa de atenção até, né? Não quero estar tirando sua linha de pensamento, de raciocínio. Mas o senhor falou dessas escolas, eu queria que o senhor, se pudesse, né, esclarecer em qual escola, não vou falar qual escola, mas o senhor crê em que? Sabe? Esse evento, qual é a sua opinião pessoal? Está incluído em qual linha de raciocínio teológico? Eu acho que eu faço parte de um processo histórico. Eu não nasci de chocadeira. Eu venho da Igreja Assembleia de Deus. Nós, assembleanos de raiz, somos pré-tribulacionistas. Acreditamos no arrebatamento da igreja, uma intervenção de Cristo, que, segundo Paulo, nesses fragmentos apocalípticos do Novo Testamento, 2 Tessalonicenses 2, aponta como esses eventos vão acontecer.
E Paulo diz assim: eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dessas coisas, porque não vai ser assim do jeito que estão ensinando por aí. Já nos dias dele, diziam que Jesus ia voltar ali a queima-roupa, e tinha gente se desfazendo de casa, terreno, e voltando ali tudo. Daqui a pouco a próxima geração descobre que ele não volta, e aí tem uma geração empobrecida, que deu tudo, deu todo o gás, e agora precisa de um rearranjo teológico. E Paulo chega com 1ª e 2ª Tessalonicenses para tentar resolver esse problema, dizendo assim: ó, não é bem assim, não é como estão ensinando, eu preciso que vocês não sejam ignorantes sobre o assunto. E ele começa a concatenar uma espécie de ordem. E aí vão chegar para nós elementos como o anticristo, o espírito do anticristo, que João diz que já está operando desde os dias dele. Então, essa coisa do fim, Jesus já vem barrando em Atos com os discípulos, quando perguntam assim: oh, é agora que vai acontecer? Jesus fala: rapaz, vamos cuidar da missão. Isso não interessa a vocês, isso compete a Deus. Está lá em Mateus dizendo que nem o filho nem os anjos sabem, só o Pai guardou para si. Aí eu cheguei a dizer que se você quiser assumir que Cristo, sendo Filho de Deus, voltando para a glória, ele tem conhecimento desses eventos, está tudo bem, não tem nenhum problema. Mas se você quiser entender que Deus, sendo soberano, Pai, glorioso, determinou para si, somente para si, um conhecimento, que inclusive o Cristo é quem vai desatar os livros dos desvendamentos futuros, quem vai desatar é o Cordeiro. Quem é digno de abrir o livro? O Cordeiro, porque o livro está fechado. O livro está fechado. Quem fechou o livro? Deus. E quem vai desatar o livro? O Cordeiro, que recebeu autoridade para isso. Só ele era digno. E o livro está sendo desvendado. E João está tendo essa percepção. Então, como eu venho de uma escola pré-tribulacionista, eu creio piamente no arrebatamento da igreja e discordo também veementemente dos pastores modernos agora que estão falando que o arrebatamento é uma espécie de horizonte utópico. E por horizonte utópico, entenda aquela linha do oceano que você olha e você fala: poxa, tem uma linha lá que une céu e mar. E quando você pega um barco ou uma lente potente, você descobre que não tem linha nenhuma. Quando você chegou no lugar imaginário dessa linha, a linha já avançou para outro lugar e foi para outro lugar. E é como se, para alguns teólogos modernos, o arrebatamento fosse um horizonte utópico. E eu não creio dessa forma. Jesus diz assim: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão passar. E do jeito que eu estou falando é que vai acontecer. E Jesus, ele deixa isso muito claro nos fragmentos de literatura apocalíptica, nos evangelhos, como fala de Jesus, como discurso de Jesus. Uma coisa é o discurso de Paulo, outra coisa é todo o Antigo Testamento apontando para Jesus, outra coisa é o discurso de Jesus. É aqui que está a chave hermenêutica de todo Antigo e Novo Testamento. É o próprio Jesus. É o que ele diz, é quem ele é o que ele fez e o que ele diz que fará. Foi ele que anunciou a sua volta. Ele quem disse que, quando disserem assim: ei-lo ali no deserto, na casa de alguém, no meio do mato, olha, não acreditem nisso, porque a vinda do Filho do Homem será como um relâmpago que sai do Oriente, vai para o Ocidente, ou do Ocidente para o Oriente. Ele diz assim, que é um sinal que vem de cima. E a gente não deve estar atabalhoado, procurando aqui e ali em pessoas que estão se dizendo profetas, porque haverão muitos falsos profetas e o pior, muitos falsos cristos. Então, a minha visão apocalíptica cabe o ensinamento de Jesus. E o ensinamento de Jesus foi compreendido pela igreja primitiva. Eu não posso abrir mão do discurso da doutrina dos apóstolos, porque toda a nossa fé cristã está calcada na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão, naquilo que os apóstolos ensinaram para a gente. Pedro falou da volta dele, Pedro falou do julgamento dos anjos, Pedro falou do mundo dos mortos, Pedro falou
dos demônios que estão encarcerados e que serão soltos no futuro. Paulo em Efésios fala que Cristo desceu às regiões mais baixas e levou cativo consigo o cativeiro. Quem fala do paraíso é o próprio Jesus. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quem fala dessas coisas pertinentes ao futuro, que nós já estamos mais próximos dele do que os discípulos estiveram, é o próprio Jesus. Ele aparece a João na ilha de Patmos. Aí eu preciso entender a experiência de João na ilha de Patmos como um testemunho legítimo de um apóstolo, de um cara sério, um cara que deitou a cabeça no peito de Jesus. E obviamente, para eu levar a sério esse discurso, eu preciso crer nas Escrituras. Porque se eu estou dialogando com alguém que não crê nas Escrituras, tudo isso é balela, não passa de uma ficção. Mas como nós aqui estamos nesse conteúdo, o Apocalipse é uma revelação de Jesus Cristo. Como é que abre-se o livro de Apocalipse? Revelação do Senhor Jesus Cristo, dada a João. João é levado em espírito para uma dimensão celeste, na qual ele passa a ter visões, tanto do Cordeiro quanto do leão da tribo de Judá. Ele passa a ver o trono de Deus, ele passa a ver as trombetas, os períodos, a periodicidade do julgamento de Deus sobre a face da terra. Ele, Apocalipse, por exemplo, 4, de 1 a 2, a perspectiva do arrebatamento da igreja. A igreja vai ser tirada, começa-se a grande tribulação, e quando essa grande tribulação, que implica um período de 7 anos, começar, o anticristo, que para os judeus é o seu Cristo, porque o nosso Cristo, os judeus chamam de rubbish, lixo, eles profanam contra o nosso Cristo. Mas anticristo são judeus. E para o judeu acreditar num Cristo, ele não pode ser argentino. Tem que ser um judeu. Eu já teria 10 tempos para fazer. Não, pode fazer. Eu quero interromper o seu ali. Então, você está compreendendo o que eu estou O falando? pastor não vai conseguir entregar tudo que ele quer entregar. Mas Não presta atenção. Tentando dizer para vocês. Tem umas 20 entrevistas aí. Eu falei da literatura do Antigo Testamento apontando para o Cristo. Eles olhavam para o Cristo. O Cristo nasceu em Belém e a geração do Cristo olhou para ele. Simeão pega o menino e diz assim: graças te dou, Senhor, porque os meus olhos viram o rei dos judeus. O Senhor já pode me levar, eu posso morrer agora. Quer dizer, um testemunho da época que ele nasceu. No dia que José e Maria foram oferecer o sacrifício do pobre, da farinha e do pombo, das pombinhas e das rolinhas, é o sacrifício dos mais pobres. Foi no nascimento dele. Ana profetizou sobre ele. Nos dias dele, teve testemunhos verídicos no templo acerca dele. Com 12 anos de idade, ele estava fazendo bar mitzvah. Ele estava entre os doutores, todos impressionados com a grandeza dele. O Novo Testamento traz as perguntas: quem é este? Quem é esse cara que manda o vento calar, que faz o mar parar? Quem é este? É um dos profetas. Não. Quem vós dizeis que eu sou? Ele mesmo interpela para o grupo dele. Um diz: Senhor, estão dizendo que o Senhor é Jeremias. Outros estão dizendo que o Senhor é Elias, que haveria de vir. Mas Elias já veio. Elias é João Batista, prefigurado por Elias. João Batista reaparece na cena para abrir o caminho para o Cristo. Quem é João Batista? O cara de Qumran, da comunidade dos essênios, que está no deserto, onde tem biblioteca, onde tem lavoura, onde tem uma literatura apocalíptica, uma esperança apocalíptica. João Batista faz parte de um grupo apocalíptico, ele é um representante de um movimento de libertação, como foram em 135 os hircanos, João Hircanos, os macabeus. Vocês precisam ler a literatura dos macabeus, está entre os livros apócrifos na igreja, na Bíblia Católica, eles estão lá. Eu tive o prazer de ler esses livros, são livros maravilhosos. Eu gostaria de pregar sobre os macabeus nas igrejas evangélicas, mas se eu pregar vou ser chamado de herege. E são livros extraordinários que contam histórias verdadeiras da expectativa, da esperança do Cristo, de como eles lutaram contra Antíoco Epifânio, Antíoco VII, os Seleucidas, os Ptolomeus,
o grupo de Alexandre o Grande quadripartiu-se, sumos sacerdotes lutaram na expectativa da vinda do Messias. Você acha que aqueles discípulos seguiram Jesus por quê? E Jesus falou, estava, vem você, é bacana, vem você. Não, eles tinham fé, eles escutaram que o Messias estava para chegar. Existia uma esperança subjacente. Não foi nada assim no estalar de dedo. E alguns deles quiseram seguir Jesus. Jesus falou, vai para casa, cara. É isso que eu acho que não. Vai para casa. Não. Você lê a Bíblia. Teve um que falou, Senhor, deixa eu ir com o Senhor. Não. Você não está preparado, não. Filho do homem não tem dinheiro na cabeça, cara. Aqui é coisa para maluco. Não é nem pela condição financeira e tudo, mas se você olha a Bíblia, se você lê a história, os líderes que foram mais condenados por Deus, que tiveram fins ridículos, foram os caras que levaram as pessoas a acreditarem em coisas fora do que o judaísmo já estava ensinando. Aí você chega um cara e fala, não, eu sou, agora vamos seguir. Eu acho que seria muito difícil você seguir Jesus naquela época. Um livro chamado, de um autor chamado Carlos Mestres, é um livro católico. Sugiro que vocês leiam, vai mudar a cabeça de vocês. Carlos Mestres diz que o povo de Israel é o povo que anda de costas para o futuro. Porque eles precisam ler o que Deus fez no passado deles. E ele fala sobre a Bíblia como o livro mais perigoso que existe. Com certeza. Porque você pode pegar a Bíblia, você está num território amplo, aberto, com várias possibilidades, e você pode criar a doutrina que você quiser. Então, muitos psicopatas estão fazendo uso das Sagradas Escrituras para dominar, manipular. Megalomaníacos estão dominando a cabeça de pessoas a partir da perspectiva de promessa, de libertação, da saída do caos, dos exílios da vida, dos cativeiros da vida. Então, tanto o livro do Apocalipse, quanto os evangelhos e as cartas paulinas são livros e textos que estão tentando nos livrar do cativeiro. Meu pastor, me perdoe. Eu às vezes fico assim, eu penso em algumas coisas que se a gente analisar o Brasil há 100 anos atrás, provavelmente 90% da população, não falo provavelmente assim aleatoriamente, pelo estudo que eu vi, acho que 80%, 90% da população era analfabeta. Eu não consigo entender que 2000 anos atrás as pessoas eram mais inteligentes do que as pessoas de hoje. E você passar uma informação tão complexa quanto essa, hoje, seria complexo, seria complicado. Então eu acho que naquela época, Jesus, ele usava uma linguagem, sei lá, muito infantil comparado com o que a gente faria. Tipo, era como se eu fosse ensinar meu sobrinho de 5 anos sobre a volta de Cristo. Eu acho que a linguagem que era utilizada para aquele povo naquela época. Vivemos um processo paradoxal. Tanto evoluímos quanto involuímos. Tudo que se faz hoje na ciência, nas faculdades, toda a monografia, todo o trabalho sério, todo o doutorado, é pautado no pensamento ocidental, dos gregos. Platão, Aristóteles, ninguém conseguiu derrubar essa estrutura. Mas era um grupo muito reduzido. Sim, mas eram homens extremamente inteligentes e o conhecimento, o helenismo, permita-me a comparação tosca, mas ela vai servir como retórica para compreensão didática. O helenismo foi o que a globalização é para nós. O helenismo foi para aquela época. O que é helene? Grego. Gentil. E o Alexandre o Grande pegou a língua grega, a moeda grega, a cultura grega e universalizou. O helenismo não é só uma questão de domínio econômico, mas um domínio filosófico. Aí com ele veio o hedonismo, o platonismo, o sofismo. Você tem as escolas de Parmênides, Heráclito. Você tem uma gama de filósofos que vão abrir o discurso sobre o universo, sobre a cosmogonia, sobre a cosmologia,
E a gente não conseguiu avançar tanto. A gente precisa reportar-se a eles, Mas remeter-se a eles para compreender elementos que, claro, a ciência hoje está tendo avanços poderosíssimos. Por isso que eu disse que evoluímos, né? E deixa esses camaradas assim como que no playground, brincando num parquinho, com o que nós temos de conhecimento. No entanto, esses caras descobriram coisas como Galileu Galilei, por exemplo, sem a tecnologia que a gente tem hoje. Os caras descobriram o universo, velho. Descreveram o mundo, as raízes de tudo. Não, os caras eram muito interessantes. E outra, o cristianismo é produto do helenismo. O helenismo, e bem como o romanismo, no sentido de a influência que o Império Romano trouxe com a sua cultura, com a sua soldadesca, com a abertura das estradas, dos caminhos. Os romanos facilitaram para que o evangelho caminhasse. Mas a linguagem que vai facilitar a compreensão do evangelho é o grego koiné, é a língua grega, é a semântica grega. Deixa eu só explicar um negocinho de semântica aqui para a gente. A palavra skatos, eu fiz uma anotação sobre a palavra escatologia, escatos. Escatos significa último, fim, término, conclusão, né? Mas logia significa estudo, o estudo dos fins das coisas, do término das coisas. Mas a palavra escatofagia, por exemplo, significa excremento. Escatos é merda, excremento, mas é também o último. E escatosfilia significa o cara que é apaixonado pela merda. E escatologia tem a ver com a explicação do fim das coisas, a tentativa de uma explicação. Porque tudo isso paira em cima de tentativas. Há um movimento filosófico na antiguidade chamado ecletismo. Eu acho que o ecletismo é uma proposta que pode fazer a gente pegar essas escolas que eu acabei de citar, pré-milenismo, amilenismo, pós-milenismo, dispensacionalismo, e a gente fazer um bem bolado, eclético, no sentido de pegar verdades que essas escolas possuem, porque elas não são de todo mentirosas. Então, é verdade que todas estão falando do advento de Cristo, mas algumas não acreditam no arrebatamento, deslocam o arrebatamento, mas acreditam que ele vem. Mas é complicado, viu, pastor? Porque você vai rasgar um bocado de página da Bíblia, me perdoe. Não, ia falar, você está se referindo a tirar o arrebatamento, não é isso? Sim, mas eu estou falando, porque no fundo é a gente entrar por um caminho eclético, porque essa coisa de partidarismo, isso nos dividiu, isso nos jogou durante milênios como inimigos, como adversários, quando a gente poderia estar andando juntos, falando a mesma língua, construindo coisas pertinentes à nossa unidade, porque o que nos une é muito maior, é mais forte do que o que nos separa. Com certeza. E às vezes porque se a gente for falar, desculpa meu irmão, se a gente for falar de pré-tribulação, se Jesus vai voltar, o anticristo vai reinar, se é 3 anos e meio, se é 7 anos, se a igreja vai subir no meio, no final. Tem discussão pormenorizar tudo. Mas falar sobre não vai ter o arrebatamento, para mim, eu acho muito complicado. Sim, mas eu não sei nem que base bíblica uma escola que fala que não vai ter o arrebatamento. Leonardo, eu quero citar um xará seu. Leonardo Boff. Ele disse em um determinado livro que eu li os 4 livros de Leonardo Boff. Eu sugiro que vocês não morram antes de ler esses livros. Ele diz assim, cada ponto de vista é vista de um ponto. É vista de um ponto. Esse é o seu ponto de vista. Eu tenho amigos sérios, homens de Deus, cara, muito sérios, que não creem no arrebatamento e tem fundamentação bíblica para tudo. Tá, e o que o Paulo escreveu, que o senhor acabou de falar? A gente então... Eles vão fazer o quê? Riscar as páginas, arrancar as páginas da Bíblia. Isso. É isso que eu ia falar. Às vezes. Lembra que eu acabei de explicar aqui o escatos? Mas eu vou me abster de perguntas. Não, é porque às vezes eu acho que muitas das informações que eram passadas antigamente. É isso. Eu acredito no que eu acredito. Isso endureceu o coração do povo naquela época. Não, pra piorar. Você vê, quando a Bíblia traz essa informação, Deus endureceu o coração. É um ponto de visão, é uma explicação de alguma coisa que aconteceu. Só que aí a gente está falando aqui de
Platão. Sabe, a gente sabe dessa galera hoje. Se você voltar 50 anos no tempo, muito menos gente sabia dessa galera. Certeza. Se você voltar mais um pouquinho, muita gente nem tinha acesso ao que é uma Bíblia. Hoje, quem não sabe o que é uma Bíblia? Agora, 80 anos atrás. Então, quando a gente vai voltando, quando você volta 2000 anos, imagina a dificuldade que você teria para explicar para um escravo. Não estou falando de um funcionário, estou falando de um escravo. Sobre o arrebatamento. Talvez você tinha que falar, era o cavalinho em cima do arco-íris. Entendeu? Às vezes a história que a gente está lendo é a história de arco-íris. Porque senão a gente não teria capacidade. Eu estou falando que é o que eu imagino. Sim, claro. Por isso que eu gosto, por exemplo, de conversar com o pastor Roberto. Porque ele não se limita ao que ele acredita. Ele explana, né? Ele traz o que está escrito. Eu aprendi sobre isso, eu aprendi sobre isso, eu aprendi sobre isso. Eu acredito nisso, mas isso aqui... Eu queria pegar uma carona na fala dele para dizer o seguinte. Há elementos na Bíblia que a gente não entende. Por exemplo, como é que Deus, querendo salvar Israel, torna Cristo a pedra de tropeço para derrubar Israel? Como é que Deus coloca Adão num teste onde ele pode estragar toda a relação dele com Deus e consigo mesmo com o universo? Tem mais de 10 exemplos que você pode dar aqui. Você entende? Então, Perfeitamente. a mente de Deus é perfeita, não dá para a gente discutir. Mas o que eu queria apontar, Isma, é o valor que a comunidade de Israel tem como a manutenção do livro. Sim. Deus os espalha no mundo porque o conhecimento da Torá é por onde o Evangelho caminha. A sociedade é moldada ao redor do Corão. Antes de pregar para os gentios, ia primeiro às sinagogas. Porque ele tinha compromisso com os conhecedores da Torá, das Escrituras. Então, a gente deve muito ao povo judeu. O sistema que a gente vive hoje é A Bíblia manda a gente orar por ele. Eu acho que o capitalismo foi feito por esses... O cristianismo nasce dos judeus, porque o próprio Cristo judeu é. E a gente também deve aos cristãos a coisa chamada de escolástica. O cristianismo saiu daquele movimento jerusalemitano, saiu daquele movimento que vai até a Samaria, a Judéia, e Deus os arrasta para o confins da terra, mas para arrastá-los para o confins da terra, Léo, Deus precisou do Império Romano, das estradas, das cavalgaduras, Deus precisou dos soldados, Deus precisou usar a língua grega, porque a língua grega era como o inglês é hoje para a humanidade. E Deus se utiliza de recursos poderosos para que o evangelho pegue carona na cultura. Quem diz isso é Paulo Risso. Quando eu estudava missões ou missiologia, eu fiz um mestrado em missiologia, a gente entende que o evangelho pega carona na cultura. O evangelho não é outra coisa, é a boa notícia que chega lá no meio dos Yanomamis, que chega lá na Indonésia, nas Filipinas, no Nepal. É a boa notícia. Que notícia é essa? Como é que chegou até nós essa notícia? Poxa, o pessoal do livro. Quem é o pessoal do livro? Começou com a pedra, depois os papiros, depois o couro, o pergaminho. Quem foi mantendo esse livro? Esse livro mais perseguido, esse livro mais odiado, esse livro mais lido, mais amado. A imprensa de Gutenberg, que eu vi lá em Frankfurt, na Alemanha, eu tive o privilégio de ver, junto com a Batina, né? A Batina, o nome do Lutero, do monge. Rapaz, o primeiro livro a ser prensado no Ocidente foi a Bíblia Sagrada. É o livro mais perseguido, mais odiado. No entanto, a gente deve aos judeus a proliferação desse conhecimento. E, obviamente, o cristianismo vem com o seu conteúdo, com as suas diferenças, e os judeus aí passam a perseguir a gente também por um período, e a gente passa a perseguir judeus por causa dessas nossas diferenças, mas deve-se a essas duas forças a evangelização do mundo. Uhum. Eu tenho minhas teorias da conspirações desse assunto, mas eu concordo plenamente. Você entende?
os apóstolos, eles saíram para evangelizar, cada um saiu para evangelizar zonas do mundo, velho. Mateus foi para um lado, Lucas e a comitiva de Paulo foi para outro, João foi para a região de Pátinos, mas andou por Éfeso. Os caras evangelizaram o mundo, está lá no livro de Atos, de chegar até aqui, impactaram o mundo. E deve-se ao quê? Ao livro, à manutenção do livro. E o que nós temos hoje? Estamos aqui sentados há quase uma hora discutindo o quê? O livro, os livros. A Bíblia é um compêndio de livros, é uma biblioteca de homens de períodos extremamente diferentes, pensamentos diferentes, inspirados por Deus, cuja convergência inspirativa faz com que o Cristo seja a chave hermenêutica do Antigo e do Novo Testamento. Então, quando a Bíblia fala de apocalipse, de destruição, o dilúvio foi um apocalipse, meu. Sim. Sodoma e Gomorra foi um apocalipse. É mini apocalipse, né? É. Então, esse papo de que a gente está esperando um apocalipse um mega, não há nada novo. O que é, já foi. O que há de ser, também já foi. Então, eu fico com o Carlos Mestre, quando ele diz assim, o povo de Israel é o povo que dá as costas para o futuro. Não no sentido de desprezar o futuro, mas de ler o que Deus já fez no passado. Porque se o que há de ser já foi, então eu entendendo o que já foi, eu compreendo o que há de ser. E quero lhes afirmar, por leitura, eu tenho um livro escrito sobre isso, não publiquei porque não tive grana, trabalhando grego, hebraico, forcei, perdi noites, lendo o Antigo e o Novo Testamento. A palavra Yatzar significa êxodo. A Bíblia inteira é uma história de êxodos. Arrebatamento da igreja é êxodo. A vinda de Cristo como libertador, o Messias, ele é o Goal, ele é o possuidor da terra, ele é aquele que redime, é o Redentor. Êxodo, ele está vindo para nos arrancar daqui. Vocês são estrangeiros, vocês são peregrinos, vocês estão no Egito, vocês estão na Babilônia, vocês estão na Pérsia, Medo-Pérsia, vocês são beduínos da estrada, vocês não são daqui, eu vou voltar para tirar vocês daqui. E quer saber? O cara que está escrevendo Apocalipse está lendo Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, os profetas. Não tem nada em Apocalipse que não esteja no Antigo Testamento. Eu li o Apocalipse, tintim por tintim, palavra por palavra, e encontrei sua referência no Antigo Testamento. Não tem nada aqui que já não esteja aqui. De modo que o que está aqui é só afirmação do que aqui já foi posto. E o Cristo que veio a primeira vez e veio literalmente, cumpriu a risca, ele está dizendo que vem a segunda e quem quiser, crê que creia. Eu sou da ambiência da fé e da fé. Eu quero viver porque a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Eu creio da mesma forma, pastor. O justo viverá da fé. O que eu fico às vezes um pouco triste, e o senhor até falou aqui, tem muito picareta aí usando a palavra, usando a Bíblia para montar a doutrina, montar a religião, e uma galera vão atrás desse pessoal. E o que mais me incomoda é por que as pessoas dizem que servem ao Senhor, dizem que acreditam em Deus, e aquilo que o Senhor deixou como instrução, que é o manual, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, não lê. Porque se lesse, por mais, eu sei que a Bíblia às vezes é um pouco difícil, né, de se compreender, mas se lesse, se pedisse ao Senhor um discernimento, não cairia em doutrinas, não cairiam em falsos profetas, em falsas igrejas. Então, assim, se o Senhor quisesse livrar a gente disso, ele não teria avisado. Leia a palavra, Cautelai-vos. Os falsos profetas virão. Gente, quem é o falso profeta? É o cara que pega a palavra e a seu bel prazer torce a palavra. Distorcer não, distorcer é pegar o que está torto e botar certo.
Ele torce. Ele não distorce. Figura de linguagem. E vai uma galera atrás desse povo. Por que vai? Mas é porque porque é também muito está fácil. escrito, Paulo diz que eles procuram doutores, eles têm comichão no ouvido, eles procuram doutores conforme as suas ambições. Então, a gente não está livre disso. As pessoas não querem saber o certo, elas querem estar certa. Elas precisam de alguém que traga o conforto. Exato. Então, você paga pelo conforto da passagem Isso. para o céu. A gente vai intercedendo por vocês aqui, você vai pagando a gente promete que vai, a gente Isso. intercede e você, pela nossa intercessão, você vai entrando. Mas só tem um mediador entre Deus e os homens. Só tem um. Eu não sou mediador de nada, nenhum pastor é mediador de nada. Só tem um mediador, que é Jesus Cristo, e a gente precisa ouvir o que ele diz. Só que tem um problema. O que ele diz é numa língua arcaica, que precisa de interpretação. E como a palavra, por exemplo, manga de camisa, manga larga, manga a fruta, manga o capim. Te também. Aí chega 5 caras e A interpreta a manga como quer. E o que foi mesmo que Jesus disse? De que manga ele estava se referindo? Eu compreendo. Então, o problema está no próprio texto. Mas A gente precisa ser honesto. O problema está na dificuldade da gente, na nossa ignorância. Isso. Há textos chamados de receptos, são os textos mais antigos. King James, por exemplo, foi trabalhado em cima desses textos mais antigos. Tem versões que se aproximam mais do original. Então você interpreta mais próximo da verdade, quando você tem conhecimento do grego, do hebraico. Agora, há uma disputa de Bíblia, há uma batalha de Bíblia. Há um universo de pessoas maquiando textos, cancelando textos. A Bíblia dos satanistas, a Bíblia dos homossexuais, a Bíblia das mulheres, a Bíblia da prosperidade, a Bíblia da grana, a Bíblia do liso, a Bíblia do torto. Tem Bíblia para todo gosto. Mas posso só Pode. fazer um... Irmão, tem a Bíblia agora do... me perdoe. Tem a Bíblia do... Do Thales Roberto. Não, Não, tem várias Bíblias agora. A Bíblia, eles estão não tem uma coisa adaptando que para a realidade nova. Deus não deixa nem... Deus tá deixando eu lembrar. Então, presta bem atenção. Eu sei o que é, mas não vou falar. A só- gente pode Fala, voltar. fala, fala. A gente pode voltar Bíblia aqui. sem... Bíblia sem... A Bíblia da Pomba Gira. Ah, Já não tem sabia, essa? A Bíblia da Olha que Pomba Gira. legal. Então, já tem uma Bíblia. Lembrei agora. A Bíblia da Pomba Gira. Pois bem. não. Pelo Posso amor só de fazer Deus. só uma adendo? Meu pai. Sim, fala. O Léo acabou de fazer um comentário bem legal, assim, e o pastor também. Tem muita gente que pega a palavra de Deus, torce e oferece isso de sacanagem. Agora, por exemplo, eu não tenho certeza, eu acho que eu já ouvi a história do pastor, que a mãe do pastor evangelizava. Eu imagino, tá, que a história da pessoa que evangelizou sua mãe seja a mesma história parecida com alguém que evangelizou minha avó. Essa pessoa, ela muito provavelmente pregou a Bíblia distorcida. Ela não tinha... Por exemplo, eu vou perguntar quais são os livros do Senhor que já estão lançados e tal, porque eu acho que quem está ouvindo precisa de ter referência de quem leu, de quem estudou, quem foi lá e falou, a manga que ele está falando aqui é manga fruta. Você está entendendo? Porque eu tenho certeza que a pessoa que evangelizou minha avó falou mais besteira pra ela do que esses caras que estão pregando hoje, inventando Mas coisa antes do senhor nova. responder... Apesar de ter unção, querer falar o certo e tudo mais. Eu acho que é por isso que hoje tem margem pra outra pessoa vir e falar, isso tá errado. Venha ver aqui o que tá certo. Porque quando você pega uma verdade e coloca... Quando você pega uma mentira, você coloca dentro da verdade, é outra coisa. Eu li um livro muito sério, de um cara sério, um americano sério, chamado Lawrence Olson. Ele disse que Jesus ia voltar no período do alinhamento dos planetas. Ano 2000, alguma coisa assim. Eu lembro disso, viu? Rapaz. Jesus Até no Jornal Nacional. Eu lembro disso bastante. Todo mundo que dá Eu me tremi naquela época. Jesus frustrou.
Eu me tremi. O alinhamento dos planetas. Aí vem a lua de sangue. Eu assisti a lua de sangue. A gente pegou empréstimo. Cheio de erro. Aí, o que Jesus disse? Olhem para Israel, olhem para a figueira. Foi o que a gente estudou em Mateus 24. Olha Israel. Israel voltou, foi levantado na Segunda Guerra Mundial, em 1948. O pastor descreveu para a gente ontem. E Oswaldo Aranha, o brasileiro, teve uma participação direta com o voto Minerva. E a partir dali começou o movimento de sionismo. Foi o retorno de Israel. Israel passou milênios longe, Tá na Bíblia? espalhados no mundo. Tá na Bíblia esse acontecimento, Do pastor? retorno? Sim, que Israel ia voltar. Tá na Bíblia, Mateus 24. Aonde? Deixa eu te falar, Tá nos profetas, tá no Antigo e no Novo Testamento. Não, porque você lembra de estar conversando hoje o que tá na Isaías Bíblia fala já. disso, Ezequiel A Bíblia fala falava disso. que isso ia acontecer. mas acho que ele está perguntando Daniel fala sobre a figueira, né, que representa Israel. Sim. Que Israel ia parar, Olhar voltar para a figueira. agora. Jesus falou, olhar para a figueira. Figueira é Israel. E aí é Mateus 24. Mas deixa eu te falar uma coisa, olha, vou só te dar um exemplo, antes do pastor responder, ou até já respondeu, né? O pai da minha avó, olha como ele tratava a Bíblia. Um homem sem conhecimento, mas a Bíblia era enrolada, toda num pano, só era aberta dia de domingo e ficava dentro de um baú com algo embaixo, ela no meio e algo em cima. Ou seja, para não danificar de forma nenhuma. Então, quando ele tirava aquela Bíblia, desenrolava, que chamava a família e começava a ler, mesmo que as pessoas não entendiam, eu imagino que a reverência, o cuidado, o amor que ele tinha ali era tão grande pela palavra do Senhor, que as pessoas, mesmo ele explicando errado ou sem nenhuma explicação, achavam que aquilo era certo e Seguiam. igual seguem hoje esses Eu- falsos eu fiz a porque a pergunta. Bíblia não era, Léo, nem todo mundo tinha naquela época. eu fiz a pergunta. Isso a minha avó que relata. Minha mãe era semi-analfabeta. Tá. Aprendeu a ler um pouquinho lendo a Bíblia. Pouquinho, mas muito pouco. O que manteve aquela mulher crente durante... Ela começou com 13 anos de idade, em situações de muita dificuldade, e morre com quase 70 anos. O que manteve essa mulher crente? Ela não lia a Bíblia. Então, está lá em Apocalipse, dizendo assim, bem-aventurado o que ouve e o que lê. Tem gente que se mantém do que ouve, mas o que você ouve, muita coisa é esquecida. Então, não é apenas pelo que você ouve. Eu acho que a grandeza da Bíblia também. está no testemunho do próprio Jesus, no que tange a Ele mesmo confirmar a sua própria palavra, sendo Ele a palavra no coração do homem. Nenhum de nós está aqui de pé e crente por causa da teologia. A teologia só faz a gente se perder. Se eu desse brecha aqui para debate, a gente ia se perder mais ainda. O que mantém a gente aqui? A experiência com Deus. A experiência com a palavra de Deus, que não é só o texto, é algo que transcende o texto, para além do texto, que avança as nossas mediocridades, se instala em nós e Deus grita por dentro de nós que Ele é real e a nossa existência é incapaz de negá-lo, porque essa predisposição para crer nele é dada por Ele para alguns. Resumindo, eu estou aqui pela esperança da fé. Você está aqui escrito. porque Deus escolheu Sabe? que você estivesse Deus é e lhe preparou para isso. Fora isso, você não estaria aqui. Isso, porque assim, era só você ter nascido em outro país que tu era muçulmano. Não, Era só você ter nascido mais para a direita que tu era do tudo candomblé. bem, mas hoje... E a pessoa, eu ia te fazer, tá vendo o que o pastor falou? Eu tenho certeza porque eu sinto. Vai em qualquer religião, e pergunta se ele não tem a mesma certeza. Não, eu compreendo. Eu tive uma briga em Singapura, eu fui chamado em particular, a liderança me chamou em particular, é Davi que fala isso aí. porque um egípcio estava fazendo a cabeça da gente uma lavagem cerebral, dizendo que todo mundo, todo islâmico, todo muçulmano é homem-bomba, é matador. Eu levantei a mão e falei, meu senhor, eu sei que o senhor é egípcio, eu sei que o senhor é gente boa, mas eu não acredito em você. Não, mas isso é guerra de direita e esquerda, né? Não? Tipo, conceito de povo. Você está doido? O cara se converte ao cristianismo e diz que todo mundo que está no islamismo é do diabo.
Peraí, conversa mais. Mas aqui, pastor, a gente tá vendo a gente falar que se você vota... Presidente. Não podia tomar Santa Ceia. Ah, mas isso aí é megalomania. Olha as doutrinas, olha as doutrinas. É disso que eu tô falando. Então, E esse é um pastor que estava numa igreja séria. E o pastor daquela igreja era um cara sério. Eu fiquei chocado que o Mas pastor choca não mesmo. levantou. choca mesmo. Que o pastor da igreja não levantou e puxou o paletó dele e falou: irmão, sente, para você ver o nível de seriedade desse pastor. O que mais me chocou não foi nem tudo isso me chocou, que não aconteceu. O pior foi que ele concordou, praticamente. Engraçado é que Jesus, as pessoas que Jesus vai elogiar, não são judias. É o samaritano, é o centurião romano, fala, que fé é essa? É a Sirofenícia, a mulher lá de Tiro e Sidom, do Líbano, fala, puxa, que fé é essa? As pessoas que Jesus elogia, e isso não é um fato só de Jesus, no Antigo Testamento tem Raabe, tem Ruth, tem Naamã. Quem é Melquisedeque? Que abençoou Abraão e vai fazer a linhagem sacerdotal de Cristo? Quem é aquele cara que tira Jeremias do poço, o etíope? Quem é o etíope da rainha Candace? Quem são esses caras estrangeiros que estão no Antigo e no Novo Testamento? Quem é Cornélio? Pedro chegou a dizer, depois de ver o lençol descendo, Pedro chegou a dizer assim, poxa, agora eu sei que em todo lugar que tiver uma pessoa que tema a Deus, Deus se agrada dele. Está escrito, por que ninguém lê e nem prega essas coisas? Então, para fechar a temática da escatologia, amados, a Bíblia inteira é escatológica, Tony, desde o Gênesis. O Gênesis fecha com a escatologia. Vou mostrar uma escatologia. José morre e diz assim, pega a minha ossada e não enterra aqui no Egito. Enterra em minha ossada os meus ossos, na terra que Deus disse que vai botar a gente, vocês. Isso é escatologia ou não é? O cara está olhando para o período em que uma promessa vai se cumprir, não se cumpriu ainda. Ele nem sabia como ia ser o processo de Moisés, o deserto, 40 anos. Ele falou, não, me enterre lá. Então, eu presumi que escatologia tem a ver só com o livro de Apocalipse, eu não li Bíblia, não entendi nada. E onde é que eu encontro o livro do senhor? O meu livro sobre escatologia, eu perdi na estrada. Eu peguei uma biblioteca do tamanho dessa sala aqui, joguei fora, falei, não quero, dei as costas para ela. Falei, não quero saber mais disso. Eu estava numa crise muito profunda. Joguei fora assim, dei para pessoas que não valorizavam. Depois eu descobri que não valorizavam nada. Livros bons, caros, livros que eu deixei de comer para comprar. Não, que o senhor escreveu. Sim, o que Quais eu escrevi, são os seus? os Onde é que a gente encontra? Eu fui deixando para trás também. Eu escrevi mais de 7 livros. A gente não encontra nada no lugar. Nem o que eu escrevi mesmo, publiquei, nem eu sei por onde anda. Pense num cara doido. Não sabe o nome? Não, o nome eu sei. Qual o nome? O livro que me deu moral foi o Filho do Vento, Memórias de um Menino que Sonhava. Agora, onde achar esse livro, eu não sei. Você quer achar 2 fascículos dele? Tem que ir no seminário de Pindamonhangaba, Instituto Bíblico, hoje é a Faculdade Teológica FABAD. O pastor João Colenda Lemos, antes de morrer, ficou sabendo que eu escrevi, descrevi a vida no seminário, a minha passagem por lá, o seminário de Campinas. E ele falou, Robério, eu quero comprar 2 livros seus para botar na biblioteca. Eu falei, mas pastor, o senhor não precisa comprar, eu vou doar para o senhor. Ele, não, é o seu trabalho, eu quero honrar o seu trabalho e eu quero os seus livros na minha biblioteca. É o único lugar que eu sei onde está. Você nem sabe o que meu tem lá, tem. mas aí consegue. Porque a gente consegue, então. Porque pega... Consegue, vocês vão virar alunos da FABAD, já vocês estão a ter acesso. Eu poderia produzir, mas eu perdi tudo. A minha vida deu um bocado de virote e aí é uma outra página, outro assunto, outra temática.
Mas quando vocês forem tratar de escatologia, lembre-se disso. Existem várias correntes. Não dá para ir de vez. Sim. Demanda anos de estudo. Tá faltando o que agora? Porque assim, a gente, pelo que eu tô vendo, pelo tom, parece que a gente tá encerrando agora. Mas ficou faltando o que então na próxima entrevista? A gente vai falar sobre o que o pastor não conseguiu falar hoje. Eu acho que a gente poderia começar a pensar na história de Israel. O povo de Israel. Quem é esse povo? Quem é esse povo que preservou a Bíblia? Que escreveu o livro? Deixa eu fazer uma pergunta então assim, bem... Por que Deus endureceu o coração desse povo? Esse povo que morreu há 50 anos atrás, há 100 anos atrás, morreu, não tem mais jeito. E agora faz o quê? De quem é a culpa? Porque foi Deus que endureceu. E agora vai ser julgado pela lei dele, pelo aquilo que ele crê. Porque Deus pegou o pior. E aí? Deus pegou as coisas loucas para confundir. Deus mais fraco, né? Porque assim, o Egito... Deus pegou as coisas mais débeis para confundir as mentes poderosas. Agora, depois eu queria falar, pastor, talvez de uma outra oportunidade, com uma linguagem mais clara sobre a pergunta que eu fiz no início. Qual foi a pergunta? Quando Jesus vai voltar? Tribulação? Você quer datar essas coisas? Não é datar, não é datar. Eu sei que tem muita gente, e eu estou lhe dizendo porque eu conheço, lá na minha empresa, a gente às vezes conversa e ninguém sabe. Será que Jesus vai voltar? Será que um dia ele pisou na terra? Quando é que vai ser o arrebatamento? São perguntas simples, de leigos, mas que eu sei que vai esclarecer muita gente que vai estar ouvindo. Pronto. A igreja vai passar pela tribulação? Será que não vai? Quando é que esse anticristo vai surgir? Será que ele já está aí? Será que é alguém da política? Será que é alguém da... Eles vêm da onde? Do Oriente? Como é que é a questão do chip? Da besta? A gente pode fazer no próximo encontro. Israel. Isso aqui demanda desdobramento. Tem chance de perder essa guerra? De acordo com a Bíblia. E outra, tem chance eu de acho perder. interessante também. Israel vai ser dizimado. Eu acho também interessante. Então tem chance de eles perder essa guerra aí? Eu acho interessante trazer alguém que tem uma opinião oposta à minha, porque senão a gente não cresce. Mas só que deixa eu lhe falar, tem vai muitas ter na coisas. internet, Olha, você vai ver. Olha, de gente comendo. Veja só, tem muita coisa que, como eu falei, tem algumas coisas que o senhor falou que eu até não concordo, agora eu nem me recordo. Mas eu me lembro concordo. para saber o que é. Mas o assunto como ele é um assunto complexo, fica até complicado da gente parar para perguntar. Então, assim, beleza, eu posso trazer alguém que tem uma linha de pensamento diferente. Eu queria saber do que você discordou, porque eu não afirmei nada que eu merecesse. Na verdade, não é nem discorda, não é nem discordância, é você querer fazer perguntas, sabe? Você gerou algumas perguntas que gerou algumas dúvidas e eu não pude perguntar porque eu não queria. Sabe, por exemplo, Pedro fala dos demônios, né? Os demônios que estão presos é pior do que a de Satanás. É pior do que a de Satanás, fichinha, né? Pois é. Café pequeno. Café pequeno. O povo acha que Satanás é isso, é aquilo, mas os piores estão trancados ainda. Estão em prisões, vão ser soltos. Vão ser soltos. Em um período desse aí pra frente. Vão ser soltos quando? A igreja não vai estar aqui mais nesse período. Que eu queria, assim, sabe, esclarecer, porque muita gente... Léo, só para você entender, Jesus pode voltar, sabe? Amanhã. Agora. Para buscar a igreja. Ele pode arrebatar a igreja. Eu sou da linha que crê no arrebatamento. Ele pode arrebatar a igreja. A igreja saiu, começa a grande tribulação. Essa é uma linha teológica. Eu sei. Mas tem a mid. Eu sei. Tem a linha mediana que diz que os 3 primeiros anos e meio a igreja vai estar aqui. É uma outra discussão. Perfeito. Vamos pensar agora que Jesus levou a igreja. O anticristo chegou, nego. Perfeito. O anticristo. Quem é o anticristo? Anticristo para nós, mas é o Cristo dos judeus. Perfeito. Mas a gente que está chamando ele de anticristo. Os judeus estão chamando de Mexiarro. Estão esperando por ele, celebrando, dançando, cantando. Ele está vindo, ele está vindo, ele está vindo. Só que ele vai entrar. Ele é um engano, ele é um embuste. E para os judeus, o nosso Cristo é o embuste. Compreendo. Satanás vai sentar no trono. Eu compreendo, mas é esses esclarecimentos que eu queria trazer em uma outra oportunidade para que o leigo, a pessoa que tem curiosidade, mas às vezes nunca pegou nem a Bíblia para ler, é cheio de dúvidas, a gente tentar esclarecer, então, mesmo tendo algumas linhas. O que a gente precisa diferentes, se vamos tratar do anticristo, a gente precisa tratar só dele, porque tem
Se a gente vai tratar do arrebatamento, precisa tratar só dele, porque tem pano para manga. Hoje, o que eu dei para vocês hoje? Uma visão escatológica do Antigo ao Novo Testamento. Eu mostrei para vocês que o livro de Gênesis encerra ele mesmo, os inícios e os fins. Perfeito, eu entendi perfeitamente. Eu mostrei para vocês que o cara que está escrevendo o Apocalipse, o último livro, está olhando para o Antigo Testamento. Um testifica o outro. Vocês estão entendendo o que eu quis mostrar hoje? Perfeitamente. Pronto, a partir do próximo encontro, vocês acham um ponto e a gente discute esse ponto, porque aí a gente cresce. Mas não pense que a gente vai vazar o assunto inteiro. Não, eu sei. Porque vai ter que ter outros encontros. Eu sei disso. E eu estou aqui, pode contar comigo. A minha esposa, ela é cristã, congrega aqui na igreja, o senhor a conhece. Mas ela é cheia de dúvida sobre esses assuntos que eu falei aqui. Não se pode discutir escatologia sem entender o processo escatológico bíblico, vétero e neotestamentário. Do Antigo e do Novo Testamento. Sem passar por essa aula de escatologia, como foi posta hoje, mostrando as escolas, que a gente poderá entrar miúde sobre cada escola, seus problemas. Cada escola dessa tem uma concatenação de problemas e comprovações bíblicas. Os caras mostram o dedo da Bíblia e você não vai poder fazer nada porque está lá mesmo. Não, isso eu sei, porque tem assuntos que a gente até já conversou sobre, né? Então, meu amigo, Deus faz uma coisa aqui, faz outra cá, faz uma aqui, faz outra. É você tentar encontrar um caminho. Eu apontei o ecletismo como uma saída, né? Encontrar um caminho suave no seu coração, tenha um mínimo de paz, sem estar guerreando com ninguém, porque todo mundo que marcou data para a vinda de Jesus, os adventistas pecaram tanto, Sim. As testemunhas de Jeová vivem falando coisas aberrações. Eles que acreditam nos 140 Falar mil. sobre o católico. 144 mil, Falar São sobre... aberrações sobre o Apocalipse. Por que eles acreditam nisso aí, pastor? É um outro tema, para eu acho discutir só que sobre isso. Senão a gente não sai daqui Falar hoje. sobre o católico, se o católico vai ser salvo. Não, O os católico caras- acredita no Nós somos católicos. Sim, né? eu sei Nós somos perfeitamente. católicos. Eu sei. O romano Mas nós, E romano também. Que papo é esse de que nós não somos nós romanos? somos católicos Passamos por um apostólicos, processo romano. romano cristão. O cristianismo cristianismo é romano. A gente só segue ao Papa. Sem graça, sem sentido. É isso. A minha teoria da conspiração é que o judaísmo estava no controle de Roma quando ele começou, ele quis... Teoria da conspiração total que eu tô falando aqui, Sim, tá? eu Besteira. acredito nisso. Que eles queriam divulgar uma cultura própria de uma forma mais assim, sei lá. Eu li um livro chamado A Epopeia Por do fora. Povo Judeu. Descreve a participação e a presença dos judeus no mundo. Até A hoje, os Babilônia, caras cara, tudo, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdenego estavam lá na elite, dando influência. Mardoqueu, Hadassa, Esté, eram judias, estavam governando o Império Medo-Persa. Eles governavam o mundo, pô. A Bíblia fala quando José no Egito, exatamente. Isso foi sempre assim. Compreendo. O Brasil E hoje. sentado ali naquele como é o nome do Supremo, tá cheio de judeus sentado ali. Fux é judeu. Lewandowski. Estados Unidos. O Temer do Líbano. Eu não sei se é verdade, mas eu ouvi em algum É o lugar. quintal de Israel. Eu ouvi em algum lugar e eu creio nisso até. A história do Brasil, tá? O Brasil, quem descobre o Brasil é um judeu. Que o judeu, ele consegue não, o judeu, existem líderes judeus que vão determinar o que vai acontecer, sabe? Sim, eu explico Durante- isso. Eu explico isso melhor. O nome é Carral. Carral, A Carral. Carral é uma sinagoga composta por 12 representantes das 12 tribos que se reúnem uma vez por ano, né? Não, Não é por ano, não? cada século. É Uma mesmo, vez no cara? século, 12 Eu ouvi homens. uma história dessa. Aí, deixa eu contar a história. História não, verdade. Mas é história. História mesmo, história com H. E eles definem o que vai acontecer no século. Sai dali as decisões. Os homens mais ricos do mundo são judeus. Os capitalistas são judeus. Os socialistas poderosos são judeus.
Os comunistas poderosos são judeus. Hitler era meio judeu. Angela Merkel é judia. O judeu manda. De Israeli era o conselheiro da rainha Vitória, na Inglaterra, de Israeli. São nomes de gente importante, eles estão nos lugares mais estratégicos, eles pagam. Sem dar cara. Eles vendem as armas, eles fabricam as armas, eles produzem a guerra. Eu vi essa história. Quando bate, não é na cara deles que apanha. Eu estou lendo Ele dá- agora, ele dá eu estou o lendo outro lado, agora só a que é dos trilogia de Laurentino Gomes, A Escravidão. Vale a pena, viu? Não morra antes de ler essa trilogia. E ele diz que os maiores traficantes, os mais poderosos traficantes de negros escravos no mundo foram os judeus. A escravidão do Brasil foi mantida. Eu não duvido, por não. judeus. A linha hebreia, eu creio que veio lá desde Abraão e depois da tribo de Judá. Todo mundo que foi da tribo de Judá para frente é judeu. A grande maioria é judeu. Eu só quero deixar vocês assim com essa palavra. Eu acho que hoje nós abrimos o entendimento para não achar que Apocalipse é coisa só desses dias, né? Daniel tinha um Apocalipse, teve o Apocalipse da Babilônia, quando caiu a Babilônia, teve o Apocalipse Medo-Persa, quando caiu o Medo-Persa, e Nabucodonosor teve a revelação. Você é cabeça de ouro, virá de prata. Ali são Apocalipse. Tem gente que acredita que esse que é o Apocalipse da Bíblia. Daniel fala dos pés da estátua. É esse que a gente está indo. Não existe outro. É isso. Eu gostaria que na próxima a gente pudesse pegar a estátua. Pronto. Aí agora é do Tranquilo. território. A estátua eu acho que é uma boa, que a gente vai chegar até hoje nessa guerra. Exato. A Vale a pena. estátua, na segunda palavra, eu creio que a gente já está, e o pastor vai trazer isso com riqueza de detalhes, com certeza. A gente está no último nível, meu irmão. Então, assim, depois do pé não tem nada. Aí eu creio que só tem um arrebatamento e a vinda. Cristo é a montanha que cresce. Porque tudo já se foi. A Segundo pedra a arremessada palavra, sem mão virou montanha para sempre. E já foi dito lá na profecia de Jacó sobre José. Tudo já se José daria as montanhas eternas, os montes eternos. Ó, tá lá. Então, pastor, assim, quando o senhor falou, né, o senhor tratou aqui que desde aquela época que o pessoal falava da vinda de Jesus e tal, então ali a gente estava nos reinos que o próprio Daniel descreveu no sonho de Nabucodonosor, então demoraria sim, muitos deles ainda não tinham aquele entendimento que hoje a gente tem, né? Mas cabeça, cara, braço, tronco, perna, tudo já foi mesmo. A gente está na última dispensação. Claro. E a última dispensação, depois, como a gente brincou aqui agora, não tem outra coisa não. Jesus está voltando, abre até o olho, não é brincadeira não. Dispensacionalista periodiza a história e Daniel, na interpretação da visão que Deus deu a Nabucodonosor e não deu a Daniel, foi um gentil que teve a visão. Deus falou com ele, na cama dele. Sim. E as pessoas não lembram disso e acham que Deus só fala com os profetas de Israel, o que é mentira. Eles só souberam interpretar. Eu acho que Israel, se você para entender, a Bíblia fala que, tipo, ali na Bíblia, você tem a freedom, ou a liberdade. Uhum. Porque basta, cara, se você estudar a Bíblia, você entende a essência da sociedade que nós vivemos. Você não precisa ser crente. Vocês vêm me perguntando se Deus fala com outros povos. Deus falou com o faraó, deu sonho pro cara, meu. Apocalipse do Egito. Tomou conta, né? Não, e assim, faraó, a gente sabe da história do Egito primeiro, foi porque Deus abençoou o Egito, no Egito, para trazer o povo de Israel para o Egito, que estava um povo abençoado, Exato. para cuidar deles, depois transformar eles em escravos. No Egito. E é no último período, porque foram 430 anos. E Israel foi escravo no Egito em período de 80 anos, 70 anos. Foi só 80? Eu achei que eles foram escravos por mais tempo. De luxo. Eu achei que 400 que era Não, a escravidão não. Eles eram poderosos. Quem mandava lá era ele. Provavelmente. É isso. E aí quando você para ver Hitler, por que Hitler teve manga para poder conseguir o pessoal perseguir os judeus? Porque os caras estavam tomando tudo. Grande parte dos generais de Hitler eram judeus, meu. Faça uma pesquisa lá que você vai ver que grande parte dos generais dele era judeu. Como é que judeu mata judeu?
Eu vi uma história. Tem uma treta aí, rapaz. Eu vi uma Ninguém história. quer ver. Eu não sei. E outra, Sobre a história de Hitler, eu não E se sei. você abrir a boca aqui, é capaz Não de sei ser, muito. é capaz de ser preso, viu? Ah, Os judeus criaram uma lei que se você falar, você vai preso. Então vamos evitar problema. Como eu não entendo muito da história de Hitler, eu ouvi falar de um cara, eu não sei o nome dele agora, mas depois eu posso procurar. É. Que assim, dizem que o mundo ele é regido, né? 5% das pessoas que existem segura 100% do dinheiro, por exemplo, 99% do dinheiro. E diz que esse judeu, ele manda em pelo menos 50% desse grupo de 5 pessoas. Na verdade são os Bilderberg, são os Rothschild, são os Morgan. Eu não sei qual é o nome dele, eu sei que ele era afilhado, ele foi adotado por um general na época de Hitler. E esse general começou a tomar a terra de muitos judeus e ele, enquanto filho adotado judeu, ele herdou todas as terras que o general né, que tomou desses judeus. E hoje ele é tipo um dos caras que apoia Israel. E é um dos caras, provavelmente, dessa reunião que você acabou de falar, provavelmente esse cara é um dos caras que participa dessa reunião aí. Se vocês estudarem comigo a Kabbalah, se vocês estudarem comigo a Kabbalah judaica, vocês vão perceber o quanto Israel está longe de Deus e da proposta. sim. Eles acreditam na magia que cria um ser que serve a eles. Sempre foi assim, pastor. Não entendi, não. Você nunca ouviu falar disso? Não. Israel, pela Kabbalah judaica, que é a feitiçaria judaica, tem uma magia, tem um código de magia que cria um ser a serviço deles. E eles mandam matar, é meio idiotizado, Como mas se fosse um eles espírito do usam para Candomblé. matar reis, destruir. Igual Candomblé. Não, mas eu estou falando de um ser que eles criam mesmo, pela magia. Tipo Um ser. Não estou falando de um espírito, estou falando de um ser mesmo, vivo, material. O golem. Sim. Realmente É isso aí. de assustar. Isso eu nunca ouvi falar. Isso Pois é, realmente eu nunca ouvi tô. falar. Mas que o povo de Israel sempre está longe de Deus, isso aí. desde Eu não sei quando se eles Bíblia estão é longe Bíblia, de Deus, não. Acho que ele está longe do cristianismo. Mas de Deus, acho que eles estão perto. Que é Israel? Deus diz que eles estão longe de si. Mas eu acho que pro cristianismo, não. Não. Quando Deus falou, usou Isaías, falando Agora. do próprio Israel. Você vai ler a Rapaz, Bíblia, é muito abençoado, cara, pra estar longe de Deus. Estar longe de Deus não é no sentido de que Deus desprezou Israel. Está longe de Deus porque Israel está fora do propósito. Se está esperando o anticristo, amigo, que é o falso Messias, onde é que está Deus nisso? Eu acho que isso só cabe pro cristianismo. Ah, acho que aí você Deus vai cabe ver. nisso, né? Todas essas histórias. Eu acho que Deus é o criador de todas essas histórias. Eu não acredito, assim, no erro. Se fosse pegar na essência do que a gente prega, a igreja não faria sentido. Porque Deus sendo perfeito, a história não deu errado. Então, a gente tem uma igreja hoje, teoricamente, levando em consideração o fim do que a gente acredita. O que a gente faz é dizer que Deus errou, embora tentar consertar o erro de Deus através do homem. É o que eu vejo, assim. Mas, assim, o ser humano, ele é muito limitado. Então, chegando em um ponto, eu tenho que acreditar que tudo que acontece é divino. E como o pastor falou mais cedo, eu não escolhi estar aqui. Eu fui honrado em poder acreditar no que eu acredito, em saber o que eu sei, na verdade. Porque, como eu te falei, bastava eu nascer numa casa talvez do lado ou em um país diferente, que eu não teria a honra de conhecer Deus como eu acredito. Como eu conheci. Entendeu? Então, eu acho que não é mérito nenhum meu. E eu também não acredito que eu sou o cara mais sortudo do mundo. Eu acredito que tem um cara igual a mim, que acredita em coisas completamente diferentes, e isso, tipo, seria injusto. Eu acredito no que eu sei, eu não acredito cegamente no que eu acredito. Você tá entendendo? Eu acredito no nível de Sadraque, Mesaque e Abednego, que entrou dentro de uma fornalha. Ele não queria saber se ele ia morrer. Tá entendendo? Porque ele queria, e tem gente que acredita do mesmo jeito em outro lugar. Graças a Deus eu não sou Deus. Não vou julgar ninguém. Isso é uma lição de Deus. Mas a única coisa que eu posso acreditar é que Deus está em tudo que é lugar, que Ele cria essa história, e eu sou sortudo, abençoado de ter nascido dentro e acreditando no sistema que venceu o mundo. Porque assim, o sistema africano, se você pega ele,
apesar dele ser milenar e ter dado margem para muitas das coisas que cresceram hoje, ele não venceu na luta social. A China ainda não venceu na luta social. Muitos. Agora o judaísmo, ele venceu na luta social. Quando a gente fala de milênios e milênios e milênios de anos. Os caras pequenininhos, olha o tamanho dos caras hoje. Mas a gente acredita no que acredita por causa do que eles, da cultura deles. Deixa eu falar sobre Senaqueribe e fecho a minha participação. Senaqueribe, está lá escrito no livro de Reis, que Deus entregou a cidade de Jerusalém para esse cara. Ele era um sírio, se eu não me engano, um assírio. Não, ele era um rei, era um capitão, um cara poderoso. Pegou um exército poderoso, cercou Jerusalém. Exatamente. E Deus entregou Jerusalém na mão dele. Falou, destrói tudo aí. Só que, em um dado momento, ele olha para o rei Ezequias, que está lá, e manda chamar e diz assim, você está acreditando que você vai vencer a gente aqui? Dá uma olhadinha para cá. Você acha que existe algum Deus que vai livrar você de nós? Da minha mão? Deus acabou de dar a cidade de Jerusalém para o cara. Só que o cara está trabalhando sem a noção de que é Deus que está fazendo isso. Uhum. Mas a Bíblia diz que Deus deu a cidade para ele, destrói Jerusalém. E ele bate no peito e diz, não existe Deus para livrar vocês. Aí o cara que está lá dentro, errado, todo, que Deus queria pegar, torar ele na emenda, vai lá, chama o profeta Isaías, fala, dá uma lida nessa carta aqui, cara. Aí Isaías fala, leu a carta, falou, pois, o Senhor manda dizer que ouviu a afronta dele e que ele não vai atirar uma flecha. Entregou a cidade a ele, mas por causa das palavras dele, ele não vai atirar uma flecha. Deus mudou de ideia. Mas Deus escolheu o cara lá no fim do mundo e falou, venha. Como vai chamar Gog e Magog? Venha. Para a última guerra com Cristo. Junta todo mundo e venha. É Deus quem está trazendo. Aí é Deus, não tem como explicar. Aí, Senaqueribe bate no peito e disse que Deus vai livrar Israel. Aí Deus falou, peraí, eu mudei de ideia. Você está de brincadeira. Você está de brincadeira comigo. Torou o cara. Sabe o que Deus fez? Arrumou uma confusão no país do cara. Levou um país para destruir a família dele, tudo por lá, e a notícia chegou, invadiram lá. O cara largou tudo, meu irmão, e voltou para a terra dele sem atirar uma flecha. Uhum. E perdeu e morreu lá, só por causa da arrogância. Mas Deus queria honrá-lo, Deus queria abençoá-lo. Sabe o que Deus diz para Ciro? 200 anos antes de Ciro nascer, Isaías 45, meu servo Ciro, a quem escolhi, vou abrir portas de ferro, ele vai passar e vou botar para quebrar com Ciro. Ciro é o cara que eu chamei. 200 anos depois, os judeus pegam um texto de Isaías, vai para o rei Ciro, Medo-Persa, e diz assim, Ciro, há 200 anos atrás Deus falou de você. É você que vai construir o templo dele. Como é que é? Tem um texto falando do meu nome, falando de mim, tá aqui, seu nome aqui, ó, lê aí. O cara leu, rapaz, o cara endoidou, falou, não, estou assinando carta, vamos pegar madeira em tal lugar, reconstruir o templo, pode ir que eu estou patrocinando a reconstrução do templo. Deus falou de mim há 200 anos atrás? Pode ir. Aí fica a gente aqui, que fulano é católico, Deus não fala, não tenho tempo mais para esse tipo de discussão, rapaz. Deus é Deus da humanidade, ele fala Deus quem é Deus da quer, humanidade, exatamente. Ele faz como quer. Sim. Você é cristão? Você é Caminhe cristão. direitinho na sua regra. Se puder dar a boa notícia para outros, faça isso. A missão é essa. Dê a boa notícia. O Senhor morreu por nós. O Senhor nos ama. Os meus melhores amigos são padres. Quando eu tive as maiores crises, eu não procurei pastores, porque eles queriam a minha queda. Procurei os padres, amigos meus. Sabe o que eles diziam? Robério, nós estamos rezando por você. Aí você vai discutir se rezar e orar. Semântica. Eles estão falando com Deus a nosso respeito.
E, Léo, só vivendo o que eu vivi para entender o que eu estou falando agora. Eu tenho um padre chamado Jairon. Ele foi padre em Jequié. Um amigo. Debrucei minha cabeça muitas vezes para chorar nos ombros dele. Mas eu te dou uma lista de líderes de igrejas evangélicas que estupraram a minha alma. Te dou uma lista. Já os perdoei. Eu não preciso porque eu creio nisso aí, pastor. Já os perdoei. Creio em Agora, pastores presta dessa atenção. forma. Se a gente ficar com a cabecinha tacanha, pregando o evangelho, achando que Deus é Deus só de evangélico, vocês estão perdendo tempo. Perdendo tempo, pontuando o erro dos outros, em vez de procurar como é que eu posso servir melhor aqui. Não estão lendo o Antigo nem o Novo Testamento. Que sempre se completa. Quem são os caras que chegam para trazer presente para o menino que nasceu? Eu ia falar isso, mas deixei quieto. Está lá em Mateus. Quem foi que viu? Quem foi que já sabia? Quem foi que percebeu? Quem foi que achou? E como foi que eles acharam? E por que a gente não aprende sobre isso na igreja? Não, porque não fala, não interessa. Não faz sentido, é isso? Porque não interessa. É. Não é bom, tira... É isso. Por que mataram Jesus? Ele descentralizou o poder. Exatamente. Se Jesus tivesse feito tudo o que ele fez, entregando o poder para quem estava no poder, ele até hoje estava vivo. Exatamente. Ele descentralizou. Ele falou assim, você não precisa deles. Você precisa de você. Ele quebrou a banca, ele virou as mesas dos campistas. Ele mexeu no sistema econômico, religioso. É. Ele foi morto porque ele foi um carro na contramão. Eu tava vendo agora esses dias um líder religioso aí. Para você que ficou até agora, muito obrigado. Pastor Pastor Robério, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, estou feliz demais por estar aqui. Obrigado por esse rico ensinamento. Eu espero que a gente tenha uma próxima reunião tão abençoada quanto. Vai falar, já tem assunto, como é? A estátua. A estátua. Do Nabucodonosor. O sonho Nabucodonosor. E aí vem um viés psicanalítico. Talvez a gente discuta o sonho de Faraó e o sonho de Nabucodonosor e mais alguns sonhos da Bíblia. Vale a pena. Sim. Os sonhos da Bíblia. Viu? Muito obrigado pela sua presença que ficou até aqui. Espero que você tenha aprendido bastante. Nos acompanhe na nossa rede social, Raízes do Triunfo, tá? Compartilhe essa palavra, compartilhe esse ensinamento que vai edificar vidas com certeza. Meu amigo Ismael. Além disso tudo, ainda deixe sua opinião. É muito bom, a gente aprende, eu leio, a gente lê. Sim. A gente aprende. E deixe suas perguntas, tá? Porque a gente faz aqui é o pastor. Se você está acompanhando, você vai ver que já acho que é a segunda vez que o pastor está aqui. Sim, com certeza a segunda vez. E a única pessoa que já repetiu, e ele vai voltar mais vezes. A gente vai fazer um programa só para resolver essas tretas mesmo. Então, coloca suas dúvidas aí que a próxima a gente entrega para ele aqui. Eu quero agradecer a oportunidade. Espero não ter sido infeliz em alguma colocação. E se eu fui, peço desculpas de antemão. Não tenho intenção de fazer pejoração de ninguém. Nosso dever é falar do Cristo. Falar do Cristo. Então eu estou aqui para falar dele. E ele é lindo. Amém. Muito obrigado pela oportunidade. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe a sua vida.